Olá, meu nome é Adriano dos Santos e o objetivo desse vídeo é fazer um breve apanhado sobre informações da dedução dos materiais da base de cálculo do ISS na construção civil, que é um tema de grande polêmica já de longa data, teve atualizações de decisões judiciais recentes, enfim, um debate significativo que gera bastante dúvida tanto para o fisco quanto para os contribuintes, quanto para os prestadores de serviço, quanto para aqueles envolvidos na construção civil. O objetivo é repassar informações. Num primeiro momento, o ponto sempre crucial quando se trata de impostos de competência municipal e qualquer outros impostos, sejam eles de competência estadual, federal, é importante sempre ter em mente que há alguns critérios não são definidos por lei do município. O ISS ele é um tributo municipal, ele é definido, instituído por lei municipal, mas o município ele não tem ampla competência, ou seja, ele não pode fazer tudo o que deseja, vamos dizer assim, em relação ao ISS. Existem critérios que são definidos em lei complementar de âmbito nacional. E no caso do ISS, essa lei complementar é a Lei Complementar 116 e o Decreto-Lei 406/68, que é o envolvido, de certa forma, aqui no debate. Então, esse ponto que é importante. A Constituição, isso é uma norma constitucional, no artigo 146, 3A da Constituição, estabelece lei complementar de âmbito nacional, ou seja, uma lei que seja aprovada no Congresso Nacional, de âmbito nacional, que vai definir a base de cálculo dos impostos. Então, a discussão ela vai sempre ter como base a interpretação da Lei Complementar 116. Por isso que muitas decisões judiciais que tratam do ISS e outros impostos municipais, por muitas vezes a lei municipal ela é ignorada, vamos dizer assim, quando ela trata de forma diferente aquilo que é definido em lei complementar de âmbito nacional. Então, esse é o primeiro ponto, né, para sempre ter em mente essa situação quando se trata de base de cálculo de impostos, é um dos critérios que é definido por lei de âmbito nacional. Também, para entender o tema, é importante fazer um breve apanhado só sobre diferenças, e aqui é um brevíssimo resumo, sobre as competências entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Eventualmente, o fisco ou o contribuinte que verificar o vídeo ou buscar informações fica sempre em dúvida entre esses dois tribunais, e eles possuem atribuições um pouco diferentes. De forma muito sucinta, o STF cabe julgar e interpretar questões que são afeitas à Constituição. Então, quando a dúvida é constitucional, cabe ao STF a palavra final, vamos dizer assim, ou a manifestação final. Quando a dúvida é de uma interpretação de lei, cabe ao STJ. Então, quando se trata, isso aqui afeta a Constituição ou não, é o STF que vai dar a palavra final, que vai ser o último tribunal. Quando se trata de uma interpretação de lei, não cabe ao STF dessa decisão final, mas sim ao STJ. Não, o STF não pode julgar um aspecto de uma interpretação da lei, exceto se essa lei afetar, de certa forma, a Constituição. Claro que aqui é um brevíssimo resumo voltado basicamente para o tema que vai ser tratado aqui, que é a dedução dos materiais da base de cálculo do ISS. Mas isso é importante para entender a celeuma e as dúvidas que geram sobre o tema, porque são decisões desses dois tribunais que vão afetar. O Superior Tribunal de Justiça é um tribunal também de âmbito nacional, vamos dizer assim, uma via de recurso. Depois dos tribunais de justiça estadual, as partes podem recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Toda dúvida, enfim, todo o debate que gerou em relação à possibilidade ou não de dedução dos materiais da base de cálculo do ISS se origina de um processo em específico. Aqui também vai ser muito resumido. Esse processo é de uma empresa, um contribuinte que trabalhava com concreto usinado. Ele ingressou na via judicial, esse processo é originário de Minas Gerais. Ele ingressou na primeira instância, segunda instância, enfim, ele desejava deduzir da base de cálculo do concreto usinado o custo dos materiais. Então, a brita, o cimento, enfim, que ele gastava ali para fazer o concreto usinado. Esse era o objetivo. Ele chegou até o STJ, que é o tribunal que vai fazer a interpretação de lei, e o STJ deu ganho de causa a um município, ou seja, o STJ decidiu lá, um pouquinho antes de 2010, que não poderia se deduzir os materiais, ou seja, os materiais tinham que compor a base de cálculo do ISS na construção civil. Esse contribuinte recorreu até o STF e o STF julgou. Lá em 2010, num julgamento não definitivo, mas ele fez o julgamento do processo, em que ele apontou que o artigo 9º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 406/68, apesar desse nome, Decreto-Lei, ele foi recepcionado como lei complementar pela Constituição, permitia a dedução dos materiais. Ou seja, o STF deu a entender lá em 2010
que, como, apesar da Lei Complementar 116 não deixar clara a possibilidade de dedução, o artigo 9º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 406/68 estabelecia essa dedução dos materiais. A partir disso, o STJ começou a mudar sua jurisprudência. Então, o STJ, que é quem interpreta a lei, ou seja, o conflito entre o Decreto-Lei 406 e a Lei Complementar 116, passou a entender da seguinte forma: bom, como o STF falou que a dedução ela é constitucional, ou seja, pelo entendimento do STF é constitucional, o STJ mudou o seu entendimento. Isso se reproduziu nos tribunais estaduais, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, Goiás, enfim, isso se reproduziu nesses tribunais também nesse sentido. Então, de 2010 até 2020, 2021, todos os tribunais praticamente mantinham já consolidado, vamos dizer assim, esse entendimento. Todavia, esse processo, esse julgamento lá em 2010, ele não foi definitivo. O município que estava envolvido naquele processo recorreu e pediu para o STF esclarecimentos, vamos dizer assim, de forma bem sucinta, relacionado se aquela decisão de fato dizia que era para deduzir os materiais da construção civil ou se a decisão simplesmente dizia que aquele artigo tinha sido recepcionado e caberia ao STJ definir. No julgamento que o STF fez desse processo, então, lá de 2010, foi julgado esse recurso do município lá em 2020. E o STF decidiu em 2020 da seguinte forma: o STF, a grosso modo, apontou, o STF não determinou a dedução dos materiais. Ele simplesmente disse que os artigos relacionados a isso lá do Decreto-Lei 406/68 estavam vigentes, ou seja, a Constituição recepcionou esses artigos como lei complementar. E é nesse ponto que o STF falou que decidiu, porque ele só pode decidir quando afeta interpretação constitucional. Na mesma decisão, o STF apontou que cabe ao STJ analisar se a Lei Complementar 116 e o Decreto-Lei 406/68 permitem ou não a dedução dos materiais. Ou seja, não caberia a ele, STF, definir se pode deduzir ou não, mas sim ao STJ, que é o outro tribunal. Naquele caso em específico do concreto usinado, o STJ, como foi mencionado antes, tinha decidido que a empresa não podia deduzir os materiais. Então, o STF, ao reanalisar esse julgamento em definitivo, entendeu o seguinte: se o STJ apontou que não pode deduzir, não pode deduzir. Então, isso gerou muita dúvida de como vai ficar a situação. Por quê? Porque lá em 2010, quando o processo chegou ao STF, o STJ, que é o outro tribunal, apontava as decisões sempre no sentido de ser impossível deduzir os materiais, ou seja, não deve-se deduzir os materiais. Né? E o STF aparentemente tinha dado um entendimento diferente, mas 10 anos depois voltou atrás, entre aspas, ou ele deu a entender que não caberia a ele definir isso, mas sim ao STJ. Bom, isso gerou inúmeras dúvidas. Aqui tem a íntegra da decisão de 2020, né, que foi resumida ali no slide anterior, e o que ficou definido, qual foi a tese, qual foi o julgamento definido, que o artigo 9º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 406/68 foi recepcionado. Esse artigo que está citado aqui embaixo, ele fala que é possível deduzir. Ele dá a entender que seria possível deduzir da base de cálculo o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço. Então, essa foi a decisão do STF. O que acontece? O STJ começou a analisar casos, situações sobre esse tema. Os municípios começaram a discutir esse ponto, ou seja, bom, o STF falou que cabe ao STJ definir. O STJ vai manter o posicionamento com o indicativo de que pode se deduzir os materiais ou o STJ vai dizer que não pode mais deduzir os materiais? E a decisão de 2020 do STF teve vários processos, muitos deles favoráveis à dedução, favoráveis aos contribuintes, vamos dizer assim. Porém, nas últimas decisões judiciais, nas duas últimas decisões sobre o tema, o STJ apontou a impossibilidade de dedução dos materiais. Essa é a decisão mais recente, é de 22 de junho de 2023. Então aqui está a decisão na íntegra na tela, e aqui foi dado destaque ao ponto específico, né, que aponta a tese de que a dedutibilidade da base de cálculo do ISS não abrange os materiais que são produzidos no local da prestação do serviço ou aqueles que são adquiridos de terceiros empregados na construção civil. Ou seja, o STJ voltou o entendimento nas últimas decisões da primeira turma, lá de 2010, que entendia da seguinte forma: só pode se deduzir da base de cálculo do ISS os materiais que são produzidos fora da obra pelo próprio prestador e o prestador emite uma nota de ICMS de venda dessa mercadoria que é produzida fora da obra para o dono da obra. Esses materiais não são tributáveis pelo ISS, são tributáveis pelo ICMS, mas para deduzir da base, o contribuinte vai ter que emitir a nota, evidentemente, de ICMS de circulação dessa mercadoria. E nessa decisão de junho, justamente o STF entendeu dessa forma, que ele não tinha direito a deduzir os materiais.
A decisão anterior, que foi a primeira, já nessa retomada de jurisprudência do STJ lá de 2010, é do mês de abril de 2023, também no mesmo sentido, ficando evidenciado no referido julgamento a intenção, né, da impossibilidade de dedução dos materiais empregados na base de cálculo do ISS. Então, as últimas decisões do STJ são contrárias à dedução da base de cálculo do ISS. Bom, e como que os fiscos, né, municipais, como que os contribuintes vão se deparar com essa situação, que sem dúvida é complicada, tanto para o fisco municipal, tanto para os contribuintes em específico, é muito difícil para o contribuinte também fazer o cálculo, isso afeta todo o cálculo do tributo, ou seja, o cálculo do custo de uma obra, numa licitação, isso vai afetar diretamente, então é um tema sempre polêmico e complicado, tanto para contribuintes quanto para o fisco também, para fiscalizar. Recomenda-se aos contribuintes, dentro do possível, que eles passem a considerar a tributação do ISS sobre o valor total do serviço. Então, aqueles contribuintes que hoje ainda deduzem os materiais, é importante que eles já tenham em mente que, no momento, a tendência é que volte a tributar o ISS cheio, exceto, claro, aqueles materiais que são produzidos fora da obra e que tenha sido recolhido o ICMS. Vale destacar que quando se fala de material produzido fora da obra e recolhido ICMS, é uma operação de ICMS do prestador, né, da construtora, por exemplo, para o dono da obra. Não é que a construtora pagou ICMS na compra daquele material. Isso não pode deduzir. É aquele material que ela produziu, a própria construtora, o próprio prestador produziu fora, e ele levou para a obra e vai emitir uma nota de venda para o dono da obra. O exemplo clássico é o pré-moldado. Então, quando é feito o pré-moldado fora da obra e levado para lá, é uma venda daquele pré-moldado da construtora para o dono da obra. Em relação aos municípios, como tratar o tema? Cada município tratou essa situação nessa última década de forma diferente. Alguns municípios fizeram lei, apesar disso não ser regulamentado, né? Lembra lá do início que compete a norma, a lei complementar de âmbito nacional definir a base de cálculo, mas tem município que fez legislação, tem município que fez regulamento, que é possível para arbitrar apenas o ISS, ou seja, para fiscalizar o ISS. Então, tem município que tem decisões judiciais contrárias na comarca do município de que ele tem que aceitar a dedução. Existem tribunais de justiça estaduais que ainda mantêm a possibilidade de dedução, ou seja, é uma situação que ainda depende de análise de cada município, qual a situação do fisco, ou seja, como que o fisco vai gerenciar essas situações, porque cada município vai ter sua peculiaridade. Porém, essa é a informação que é importante repassar. As decisões judiciais recentes são contrárias à dedução, então, tanto para o fisco quanto para os contribuintes tentarem, dentro do possível, se adaptar a essa nova realidade. Mais detalhes também sobre esse tema estão disponíveis na inteligência artificial da Contributo. Os municípios que têm a licença de uso, tanto na versão do fisco, que tem um vídeo mais detalhado voltado ao fisco municipal para demonstrar a situação, os cuidados que o fisco municipal tem que ter nesse ponto, e também mais detalhes, né, por escrito, por informações ali na inteligência artificial, na contributo.info, que é a inteligência artificial para os contribuintes dos municípios que têm a licença de uso da inteligência artificial da Contributo.